Acho que agora vai. Vamos lá, segunda vez tentando fazer a live. Hoje a internet me pegou de novo. Vamos ver se o pessoal que estava online lá na outra volta. Bom, desculpa aí, galera. A internet em Barra Grande não está colaborando, mas eu vou começar de novo. Então, vou começar a live tudo de novo. Desculpa aí, porque realmente foi meio inesperado agora. Eu já tinha começado a live, ela acabou, a conexão caiu, então agora eu resolvi começar de novo. Então, bom, hoje o tema da live é hospedagem de grupos. Eu tive a ideia de fazer essa live depois da semana passada. Não sei se vocês acompanharam os meus stories aqui, mas eu fui receber um grupo de downwinders, né, um pessoal do kitesurf que estava vindo do Ceará pelo mar, lá na Casa Pipa, e houveram vários problemas, porque eram várias pessoas, era um grupo de 18 pessoas, teve muitas demandas, coisas que eu não estava preparada, né, até porque a Casa Pipa não é minha pousada, eu nunca tinha trabalhado lá, então foi um desafio bem engraçado para mim, mas eu notei, né, eu achei que era uma oportunidade da gente falar sobre o assunto, porque a hospedagem de grupos é uma tendência, né, no mundo atual. Tem muitas pessoas, né, procurando cada vez mais pequenas pousadas onde podem ter mais interação entre o grupo, né, onde eles podem ficar mais à vontade, ter um espaço mais só para eles. E vocês, né, prepararem a sua pousada para receber grupos é sempre uma boa alternativa, principalmente em momentos de crise como esse, né, que todo mundo está reclamando, uma queda nas vendas. Então, você pensar em alternativas de hospedagem, né, principalmente para grupos, é uma boa ideia. E como eu estava dizendo, né, as pousadas pequenas têm uma grande vantagem nisso, principalmente por causa do clima intimista que elas proporcionam. Então os grupos se sentem mais à vontade, se sentem mais em casa, né, podem aproveitar melhor o espaço. Outra vantagem é que um grupo pequeno geralmente pode fechar uma pousada pequena, né, uma pousada pequena que geralmente vai ter entre 15 e 20 lugares, né, 20 leitos. Facilmente um grupo, né, consegue fechar essa pousada inteira. Então é uma vantagem muito grande para uma pousada já fechar de uma vez com um grupo só. Outra coisa que faz as pessoas procurarem mais pousadas, né, com grupos são eventos corporativos. Dependendo muito da sua localidade, principalmente se você está perto das capitais, isso tende a ser uma boa vantagem para você. Você pode receber empresas que trazem, né, parte dos seus funcionários para uma confraternização, alguma coisa do tipo. E é uma ótima oportunidade para você fechar sua pousada, né, para um grupo fechado e vender serviços extras com isso. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje nessa live. Eu quero começar essa live com um pouco diferente. Eu quero mais começar a falar um pouco de ideias, né, que tipos de grupos que você pode receber na sua pousada, porque tem diversos tipos de grupos, tem diversos enfoques que você pode ter na sua pousada para isso. Depende muito de quem é seu público-alvo e do local onde você está, que tipo de público que procura, né, o local que sua pousada está localizada. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar vai ser o exemplo que eu vivenciei semana passada. Foi um grupo de downwinders, né, do kitesurf, vindo do Ceará para o Piauí. Então, é um grupo de mais ou menos 18 pessoas, mas tem grupos de downwind de mais de 40, 50 pessoas. Fora que as pessoas que estão, né, os próprios velejadores, tem também toda uma equipe por trás. Então, sempre tem um motorista, guia, tem gente que está por trás organizando. Então, sempre os grupos são grandes. Então, quaisquer grupos que envolvam esporte é uma ótima ideia para você tentar atrair para sua pousada. Outro tipo de grupo que existe, que tem muita procura, são as excursões. Excursões já é um pouco polêmico, até no começo do Viver de Pousada eu respondi essa pergunta de um seguidor, se ele deveria ou não atender excursões. E eu acho que excursão é um público como qualquer outro. Se o público da sua pousada é o público de excursão, por que não recebê-los, né? Então, é sempre uma oportunidade de você fechar sua pousada para um número de pessoas, né, que se conhecem. Isso facilita muito. Então, a excursão depende muito do tipo de pousada que você tem, do tipo de hóspede que você procura. Outro tipo de grupo são grupos de amigos, né? Amigos que podem estar querendo fazer uma comemoração, uma data de comemoração de formatura ou uma data de algum aniversário de alguém, né? Então, reencontro de turmas, né? Na minha pousada eu recebi reencontro de turmas da faculdade, gente que
estava junto, né? Só para fazer uma viagem. E também isso era bem bacana, porque é um grupo de pessoas que está interessado em curtir, em comemorar. Então é um grupo sempre legal de receber na sua pousada. E outros tipos de grupos são aqueles grupos que vêm atrás de festas. Então, por exemplo, festas de Réveillon, ou eventos que tenham na sua cidade, coisas que atraiam esse público. Tem gente que tem bastante grupo de amigos, de pessoas, de famílias que se juntam para fazer esse tipo de viagem juntos. Então, esse é outro tipo de grupo que você pode tratar. E um outro exemplo que eu também, né, tive essa semana, né, no caso, algumas semanas atrás, você pode também receber um grupo não somente para hospedar, você pode recebê-los no seu restaurante ou fazer alguma recepção especial, igual aconteceu, não sei se vocês viram aqui no Stories, algum tempo atrás eu fui com os amigos, a gente foi de downwind, foi de kite para a pousada de um amigo nosso na Praia do Arrombado, a 19 quilômetros daqui, e lá ele recebeu a gente, ele tinha um almoço, ele tinha frutas, ele tinha cerveja, ele tinha, né, toda uma recepção e, lógico, ele acabou fazendo, né, um movimento na pousada dele num dia que ele estava sem hóspedes, então é ótimo, né, você está movimentando a sua pousada, está movimentando o seu restaurante e fazendo girar os turistas por ali. Então é sempre bom você ter essas alternativas e abrir para grupos possibilidades que talvez vocês não tenham pensado antes. Então eu acho que a gente precisa, além da questão do grupo, né, de pensar na vantagem, na desvantagem, que é o próximo item que eu vou entrar aqui, é ver que o grupo é uma alternativa de venda rápida, né, e mais fácil de todos os quartos da sua pousada, ou então de um evento, de alguma coisa que você queira proporcionar por lá. Então agora eu vou entrar já na lista de vantagens e desvantagens, tá? Então algumas das vantagens de você fechar hospedagem com grupos é que você pode lotar a pousada assim numa tacada só, bem rapidinho, não precisa trabalhar muito marketing, falar com outras pessoas, né? De repente você tem uma pousada de 10 quartos, você fecha os 10 para um grupo, imagina você ter que fechar os 10 separadamente, é muito mais trabalho. Então fechar para um grupo é uma venda apenas, é muito mais fácil. Outra vantagem é que o grupo, todo mundo geralmente se conhece, então se as pessoas se conhecem, tende a ter menos problema, digamos assim, problema com a pousada, todo mundo vai estar na mesma vibe, você sabe mais ou menos que tipo de público que é, então fica mais fácil de atender. A terceira vantagem que eu gosto de enumerar é que você pode aproveitar essa situação para vender outros produtos e serviços que você tenha na sua pousada ou de parceiros. Então você pode angariar mais recursos fechando hospedagem com grupos. Outra coisa que é legal é a questão da propaganda, né? Porque muita gente sempre traz, né, muita visibilidade para a sua pousada, muita postagem, então isso traz uma boa propaganda para o seu grupo. Questão das parcerias, porque você vai acabar fazendo parceria com agências de viagem ou mesmo com grupos que fazem essa organização dessas viagens, e no final você vai acabar arrumando parceiros, né, que você vai poder indicar e que eles vão poder indicar você, e isso é muito bom também para o crescimento da sua pousada. E outra vantagem é que você, como todo mundo é da mesma turma, né, da mesma vibe, você sabe que tipo de foco que você tem que ter na sua pousada. Então, vamos supor que o café da manhã é um grupo da galera do esporte, então você vai focar nas frutas, nas coisas mais saudáveis, coisas que o pessoal do esporte gosta. Ah, não, você está mais ligado no pessoal que vai vir para uma festa, então você já pode fazer um café da manhã mais ligado para curar a ressaca do pessoal, tal. Então fica bem mais fácil de trabalhar porque você sabe quem é o seu público. Está evidente que todo o seu público é praticamente o mesmo, então fica bem mais fácil para você trabalhar. As desvantagens, né, porque nem tudo são flores no mundo dos pousadeiros, na verdade poucas coisas são flores. E uma das desvantagens que quando você pode até procurar na internet aí sobre histórias da hotelaria, pessoas que trabalham em recepção de hotéis e odeiam check-in de grupos, porque é muito turbulento, é muita gente, é gente perguntando, a gente quer ir no banheiro, a gente quer tomar água e é muita coisa. Eu com 6 quartos na minha pousada, quase toda vez que eu tinha check-in de grupo era turbulento, porque é muita gente conversando, é muita gente querendo informação, e aí as pessoas estão cansadas, estão atribuladas, então é uma situação bem engraçada, mas é uma situação que você tem que levar numa boa, com paciência, tentar atender o máximo de pessoas
que você consegue ao mesmo tempo, mas também focar, porque senão você fica doido, né? Então, na semana passada eu passei um pouco isso lá na IEDA, porque eram muitas pessoas chegando sem parar, e ai, que quarto que eu tô, onde eu tô, qual que é a senha da internet, onde tem água, eu posso tomar um banho, e é muita coisa. Então, o ideal é você estar bem tranquilo e você passar isso pro pessoal também e tentar levar isso numa boa, porque é uma das partes mais difíceis de você receber um grupo na sua pousada. Outra desvantagem é que muitas vezes a pousada não está 100% ocupada pelo grupo. Então, se ela não está 100% ocupada pelo grupo, pode ser que tenha outros hóspedes, pode ser que o grupo atrapalhe os outros hóspedes por barulho ou por alguma outra coisa, enfim. Então essa é uma desvantagem que pode acontecer. Mas aí você pode tentar sempre fechar a pousada para grupos, que é uma situação bem mais confortável para você. A terceira desvantagem é que geralmente quando você trabalha com grupo, você tem que estar preparado para uma lotação acima do esperado. Sempre vai aparecer mais gente, sempre vai precisar de mais uma cama, mais uma rede, mais um lençol, alguma coisa. Então a lotação mais do que máxima é muito comum. Então, se você não está preparado para isso, é bem complicado para você segurar, né, um grupo na sua pousada, tá? Outra desvantagem é que muitos grupos são muito desorganizados. Então, a própria pessoa que deveria ter um papel de organizadora do grupo, ela não assume esse papel. Então, acaba deixando os próprios outros hóspedes que vão fazer as perguntas para quem está na pousada e tal. Então, a desorganização da equipe, né, pode atrapalhar bastante também. Por isso, né, que uma desvantagem, né, que seria, na verdade, uma necessidade, caso essa equipe que você está, né, recebendo seja desorganizada, você vai ter que ser muito organizado na sua pousada para conseguir recebê-los bem. Porque você vai ter que atender muita gente, você vai ter que ter mais gente para ajudar a atender, né, essas pessoas. E sem a organização, você não vai conseguir resolver o problema de ninguém. E sempre tem muito problema, tá? Então, eu vou só enumerar alguns dos problemas que acontecem. Então, é gente pedindo água, porque, né, no frigobar não tem, por exemplo, ou quer saber onde que guarda alguma coisa, ou quer saber, ou que precisa de mais um lençol, ou mais um travesseiro, ou então mais uma toalha, ou quer lavar uma roupa, ou quer onde eu vou jantar. Então, são muitas informações, muitas demandas ao mesmo tempo. Então, se você não for organizado e conseguir segurar todas essas demandas ao mesmo tempo, você tende a ter uma entrada bem turbulenta de um grupo na sua pousada. E uma outra desvantagem é a questão das formas de cobrança e pagamento, que como os grupos reservam com uma certa antecedência, você não pode ter uma política de cancelamento tão severa, porque se ela é muito severa, você vai acabar afastando os grupos, porque às vezes tem mudanças de planos e tudo mais. Então, a sua, vamos dizer assim, a sua maneira, a sua política de cancelamento tem que ser um pouco mais flexível nesses casos. Isso pode ser ruim, porque o grupo pode cancelar e aí você acaba tendo que devolver o dinheiro, isso é ruim por um lado, mas por outro lado, protege a sua pousada, né, e garante com que mais grupos tentem reservar com você. E ainda continuando nessa questão, né, da cobrança, o pagamento também é uma coisa que tem que ser flexibilizada muitas vezes, porque como são muitas pessoas que têm que pagar, né, o ideal é concentrar em uma pessoa só, em um organizador que vai ficar responsável por todo o depósito, né, ou ele vai passar toda a quantia no cartão de crédito, como ele preferir, mas essa forma de cobrança e pagamento tem que ser muito bem acertada com o grupo antes da chegada deles, é lógico. Aliás, isso é uma dica que eu sempre dou para o pessoal, é tentar, com esses grupos, exigir o pagamento antecipado, porque como são muitas pessoas, se acontece algum problema e por acaso eles têm que cancelar totalmente a hospedagem na sua pousada, você está perdido, porque toda a sua ocupação não vai aparecer pela noite ou por mais noites que ele estava prometido aparecer. Então, vale tomar bastante cuidado nesse item. E agora eu vou entrar mais na questão dos itens que você tem que se atentar para receber os grupos bem, né, e não ter problemas na sua pousada. Então, a primeira coisa, você tem que se atentar ao número de pessoas que vão se hospedar na sua pousada no final. Você muitas vezes vai ter que orientar o organizador do grupo, porque ele vai esquecer de contar um motorista, vai esquecer de contar um auxiliar, vai acabar esquecendo, e aí quando você vê, você tem mais 2, 3 pessoas para hospedar na sua pousada, sendo que você já não tem mais colchão, você já não tem mais o que fazer. Então você tem um super de um problema.
Então, outra coisa que você deve se atentar é a questão do pagamento, que eu já comentei agora anteriormente, mas a questão do pagamento ela deve estar muito atrelada ao contrato. Então, você fechando uma reserva com um grupo, é essencial você mandar uma proposta, tipo um mini contrato mesmo, uma coisa que fique certo que está tendo um acordo entre vocês para rolar essa hospedagem e tudo mais. Se não, sem um contrato fica difícil depois de você brigar por qualquer coisa, né? E geralmente, como é um valor elevado, um contrato te protege de algumas situações desagradáveis. Então não deixem de fazer o contrato quando vocês estiverem recebendo um grupo. Outra coisa que você tem que se atentar muito é que o grupo vai ter várias demandas extras. Então você tem que pensar se esses extras vão estar incluídos ou não no valor que você vai fechar o grupo. E deixar isso bem claro com eles também. Então, por exemplo, se for aparecer mais gente, né, mais gente para o quarto, se tiver que fornecer mais lençol, tudo isso pode ser cobrado à parte, porque não faz parte do serviço normal da pousada. E não é porque é um grupo que você vai simplesmente, né, liberar tudo sem analisar se você pode ou não pode. Outra coisa que você tem que se atentar bastante é um pouco antes da pessoa, né, do grupo chegar, você verificar com o líder, o organizador do grupo, qual que é o roaming list, o nome das pessoas, você já aloca elas por quarto, já deixa todo mundo ciente de quem vai dormir com quem, para não ter confusão na hora, porque senão é uma confusão de onde eu vou, onde eu sento, onde eu durmo, onde vai minha mala. E se você já tem tudo listado, quem vai para cada quarto, fica muito mais fácil. Eles resolvem trocar depois, aí é problema deles. Mas você já tem essa parte pelo menos mais fácil. Outra coisa que eu queria, né, dar uma ênfase aqui é que muitas pessoas pensam o seguinte: porque como é um grupo, tá fechando todos os meus quartos, então eu preciso fazer um preço especial para eles, né? Então tem que fazer um desconto. Vocês sabem, minha política de desconto é tolerância zero, né? Eu não gosto da questão do desconto e para grupos não seria diferente. Porque o grupo, no final, ele vai te dar muito mais trabalho do que se você tivesse pessoas separadas hospedadas na sua pousada. Eles invariavelmente vão dar mais trabalho, porque todo mundo vem tomar café no mesmo horário, todo mundo demanda as coisas no mesmo horário, você tem que ter muito mais atenção, você trabalha sempre na sua lotação máxima quando você está com um grupo. Então, por que eu vou dar um desconto para isso, né? Eu acho, se rolar uma negociação com o grupo e outras coisas entrarem incluídas no pacote da hospedagem, por exemplo, vocês vão ter um jantar na pousada, ou vai ter algum serviço, algum passeio, coisas que estão incluídas, as quais a pousada pode cobrar um pouco mais, e aí ela pode, né, conceder um desconto, meio que fazer um pacote completo para esse grupo, poder aproveitar da pousada num geral. Então, assim, eu não vejo por que dar um desconto. Eu acho muito mais jogo você pensar num pacote, alguma coisa extra para ser oferecida para o seu hóspede, né, se sentir mais valorizado e conseguir aproveitar melhor, né, a estadia. Que eu estava falando das tarifas especiais, então, mais uma vez, não dê desconto, não é legal dar desconto, valorize seu trabalho, entenda o quanto ele vale e cobre adequadamente, mesmo que seja um grupo que vai lotar a sua pousada. Outra coisa que você deve se preparar para receber, né, um grupo na sua pousada é a questão do check-in. Então, esteja já preparado com as fichas, com todos os nomes, quem vai para onde, que lugar. Tente evitar ao máximo aquela situação de preencher ficha, aquela coisa chata na hora do check-in, entendeu? Tente resolver o problema deles logo. Acomode eles no quarto, depois eles preenchem a ficha, deixa o negócio bem mais tranquilo, né? Porque assim para você vai ser bem mais tranquilo também, tá? Então, prepare-se para o check-in, que o check-in será turbulento de qualquer maneira. Então, mas se você estiver preparado, você vai tirar de letra. É sempre legal também, quando é um grupo, você preparar alguma coisa de boas-vindas. Pode ser uma bebida de boas-vindas, um chocolate ou frutas no quarto. Alguma coisa que faça o hóspede se sentir ainda mais bem recebido na sua pousada. E é legal, porque é um grupo, todo mundo chegando junto, né? Fica tipo um mimo, né? Para todo mundo aproveitar. Então é uma situação bem legal que vale a pena vocês usarem caso fechem com um grupo.
Outra questão, né, vocês liberarem o early check-in ou late check-out, caso haja disponibilidade para grupos, é imprescindível. Então, a gente já falou isso, né, durante a semana passada, sobre as coisas que um hóspede mais valoriza numa pousada, e o early check-in e o check-out é uma delas. Então, caso você tenha disponibilidade, sim, disponibilize. É sempre muito bom deixar um grupo sair satisfeito da sua pousada. E para finalizar, né, o que você deve se atentar é que se você realmente quer dar desconto em alguma coisa, então dê desconto em outros serviços. Pode dar um desconto no seu restaurante, ou um desconto, né, numa massagem, alguma coisa, algum serviço que você ofereça na sua pousada. Mas evita dar o desconto no valor da diária, porque vai por mim, o grupo vai te dar muito mais trabalho do que você imagina. E você vai se arrepender de não ter cobrado um pouquinho mais por isso, porque você vai ter mais trabalho e vai ter mais gastos também. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre como você pode tornar a sua pousada mais atrativa para grupos e como que os grupos podem encontrar a sua pousada mais e escolher ela para se hospedar. Então, você ter esses pacotes que eu comentei que é uma das ideias, né, no anterior, você fecha um pacotão de hospedagem, mais algum serviço, mais algumas coisas incluídas, né? E você fecha um valor cheio da hospedagem do grupo. Você não fecha um valor de diária por quarto. Você fecha um valor tal. Esse é o valor para eu receber esse seu grupo. Se você tem isso, né, muito bem estruturado e tem um valor já fechado para isso, fica muito mais fácil de você divulgar, tanto nas redes sociais, quanto no seu site, quanto com agências. Fica muito mais tranquilo para você divulgar. Então, ter pacotes prontos com serviços embutidos é uma grande vantagem e faz a sua pousada sair na frente e ter mais hóspedes querendo fechar hospedagens em grupo. Você também oferecer mimos de acordo com esse público, também ajuda bastante. Também uma experiência completa, no caso, pode mesclar esporte, natureza, culinária ou acontecimento de algum evento. Então, você pode fazer pacotes para fechar, um pacote para fechar a pousada num feriado que tem um evento acontecendo, uma festa. Então, você já põe o ingresso da festa junto, alguma coisa do tipo. Isso tende a atrair muito mais grupos para a sua pousada também. E, por último, é a questão da flexibilidade, porque, como a gente estava falando, um grupo são várias pessoas, e quanto mais pessoas envolvidas, mais difícil você colocar todo mundo em acordo. Então, você ser flexível, saber negociar, e principalmente negociar antes do grupo chegar na sua pousada, facilita bastante. Então, pense bem sempre na proposta antes de fechar, não feche no boca a boca, faça um contratinho, alguma coisa escrita que você possa provar depois e conversar, né, com quem fechou a questão da hospedagem do grupo na sua pousada. E para terminar a nossa live, eu vou dar as últimas dicas sobre como você não enlouquecer, né, com os grupos, né, com essa hospedagem doida que eles fazem aí, com essa loucura que eles fazem na sua pousada. Só tem algumas dicas rápidas aí para vocês se prepararem, né, para a próxima hospedagem de grupos aí. Então, a primeira é você ter muita organização com as informações de quem vai ficar em cada quarto, qual que é o tipo do grupo, né, e estar preparado para esse check-in turbulento. Então, ter organização é sempre muito bom. Outro item que facilita muito é saber a agenda do grupo, que horas eles chegam, que horas eles vão, de que jeito que eles vão estar chegando, né? Eles vão estar chegando de um esporte, então é legal ter alguma coisa, né, voltada para isso. Não, eles vão estar chegando de uma viagem longa de carro, então já é legal outro tipo de boas-vindas, né? Então entenda bem a agenda do grupo, saiba quem você está hospedando, para você conseguir preparar a sua pousada para recebê-los da melhor maneira. Também você tem sempre que ter um líder, uma pessoa que é o organizador central, que é com quem você vai tratar dos assuntos, todos os assuntos da reserva. Então, sempre eleja apenas uma pessoa para ser essa pessoa que você vai conversar durante, né, antes e durante a hospedagem desse grupo. Então, tente focar numa pessoa, gruda nela lá e consegue organizar melhor a chegada desse grupo na sua pousada. Para não enlouquecer, mais uma vez, seja flexível. Flexibilidade é tudo na vida do pousadeiro, mantra, não esqueça disso. Tenha paciência, porque muitas pessoas juntas, muitas decisões para tomar, muitas informações para pegar, sempre vai demorar. Então, tenha paciência com o grupo, entenda o lado deles, eles estão chegando de uma viagem cansativa muitas vezes, e
mantenham a paciência para conseguir, né, manter esses hóspedes com vocês. E por último, você tem que saber cobrar o que não estava incluído. Então, se houve muitas demandas do grupo que não estavam previstas, você tem todo o direito, né, com base na sua proposta, né, no seu contrato, vamos dizer assim, de serviço, de falar, olha, isso realmente não estava incluído. E no final você pode cobrar o organizador do grupo por isso. Então, não se acanhe por isso, não deixe de cobrar caso você sinta que sua pousada foi prejudicada por aquilo, tá bom? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar hoje sobre hospedagem de grupos. Eu vou checar aqui, mas eu acho que não tinha nenhuma pergunta. Não, nenhuma pergunta veio para a live hoje, mas tudo bem. Eu sei que é um assunto, até porque não é muito comum ainda várias pousadas hospedarem grupos. Eu estou vendo essa tendência a crescer muito aqui em Barra Grande, muito principalmente por causa do kitesurf, né, do esporte, e principalmente por causa dos downwinds, né, essa modalidade que as pessoas vêm vindo de uma praia em outra, que juntam grupos muito grandes. Então eu tenho visto essa hospedagem de grupos crescer demais por aqui. Quando pesquisei na internet, vi que isso está geral nas capitais, viagens de negócios também, viagens de empresas. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é se preparar. Talvez nesse momento vocês não estejam recebendo muitos grupos nas suas pousadas, mas vocês podem vir a recebê-los, né, muito em breve. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa live. Eu vou deixar ela gravada aqui por 24 horas ainda no Instagram. E logo em seguida eu já vou subir ela para o YouTube também. Então, caso você perca, para sempre ela está lá no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ainda ficou alguma pergunta que eu não respondi aqui, você não teve oportunidade, pode me mandar um direct ou escrever lá nas minhas fotos. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje comigo. E a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.